um estudante recebeu uma tarefa desafiadora, e sua solução para o problema deixou o professor e todos os outros colegas chocados. Além disso, essa descoberta foi um marco que mudou completamente a história da humanidade. Esta é a história de um jovem que criou uma fórmula inovadora que teve o poder de melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo ao longo das gerações seguintes. Em 1914, nasceu um bebê chamado George Bernard Danzig, de uma família de imigrantes em Portland, Oregon, Estados Unidos. Seu pai era professor de matemática e sua mãe era bibliotecária e especialista em línguas. Sua infância foi comum como a de qualquer criança, e George cresceu como um menino típico daquela época, sem se destacar dos demais. No entanto, a geometria, uma das exigências de seu pai nos estudos, acabaria o levando, anos mais tarde, a desenvolver um método de programação que ainda é utilizado atualmente na indústria e nas instituições ao redor do mundo. Inicialmente, George apenas obedecia seu pai e não tinha muito interesse nos estudos. Durante os primeiros anos do colegial, seu pai lhe dava problemas simples para resolver. À medida que se aproximava da formação, George já estava resolvendo problemas extremamente complexos para alguém de sua idade. Embora não fosse considerado um gênio, George possuía um grande conhecimento em matemática, o que o levou a ser aceito na Universidade da Califórnia. No entanto, sua falta de disciplina era evidente, pois ele frequentemente era punido pelos professores por faltar às aulas e chegar atrasado. Uma das maneiras mais comuns de castigá-lo era lhe dando tarefas extras de lição de casa. Porém, mesmo assim, ele continuou chegando atrasado na escola. E foi em uma dessas ocasiões, quando ele entrou na sala de aula atrasado, que contribuiu para que ele pudesse desenvolver um método revolucionário de programação matemática. Ao chegar após o início da aula, o então estudante de 25 anos tentou entrar discretamente na sala para não chamar a atenção do professor. Silenciosamente, ele abriu a porta, sentou-se em uma mesa e começou a procurar o que tinha perdido do conteúdo repassado antes de sua chegada. Mas quando viu o rosto do professor, percebeu que não era a melhor hora para chamar a atenção para si. Quando George chegou à sala de aula, viu 2 problemas de matemática escritos na lousa. Com vergonha de perguntar o que eram, ele imaginou que aqueles problemas faziam parte do dever de casa para a próxima aula. Então, simplesmente copiou aquelas fórmulas em seu caderno e continuou a ouvir o professor. Ao retornar para casa após a aula e verificar a dificuldade dos problemas que ele copiou do quadro, George lamentou por não conseguir resolvê-los. Ele se perguntou se tinha perdido alguma explicação no início da aula que poderia ter ajudado a solucioná-los. No entanto, ele não desistiu e por vários dias, buscou soluções para os problemas. Após concluir a tarefa difícil dada pelo professor, George estava radiante e entregou seu caderno com as soluções. No entanto, o professor Newman, aparentemente distraído, pegou o caderno sem desviar os olhos da lousa. 2 semanas se passaram desde que George entregou o trabalho, e ele não havia recebido nenhuma resposta. Intrigado, ele finalmente questionou o professor sobre o que tinha acontecido. A resposta do professor Newman foi que a tarefa ainda estava em análise. Essa notícia gerou apreensão em George, pois sabia que, como um estudante irresponsável, um longo processo de verificação das notas poderia não lhe favorecer. Contudo, o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Após alguns dias, George foi chamado à sala do reitor da universidade. Com um mau pressentimento, ele abriu a porta e viu que, além do reitor, estava na sala outros homens que ele jamais tinha visto antes. Ele estava esperando o pior, mas para sua surpresa, o professor Newman o parabenizou e perguntou como ele havia resolvido aqueles problemas complexos e se tinha tido a ajuda de alguém. George não entendeu inicialmente o motivo dos elogios, até que o professor explicou que os problemas que estavam no quadro não eram dever de casa e sim problemas não resolvidos por especialistas em matemática em todo o mundo. Os problemas eram um mistério não somente para o professor, mas para todas as grandes mentes da matemática no mundo inteiro. Ao longo de décadas eles haviam tentado resolver esses problemas, sem sucesso. Devido a um atraso para a aula, George não sabia que essas equações eram consideradas insolúveis e se propôs a resolvê-las, buscando resultados durante vários dias até que finalmente os encontrasse. Imaginando que fosse um simples dever de casa, George desenvolveu o método Simplex, considerado uma das bases da programação matemática.
Um método poderoso para gerenciar recursos de forma otimizada na indústria que é utilizado até hoje nesse segmento. A descoberta de George Dantzig mudou a história da matemática e influenciou profundamente a computação científica. A influência do algoritmo desenvolvido por George é tão grande que os especialistas estimam que ele foi o responsável por construir as bases da computação científica. Nas últimas 6 décadas, é o sistema mais utilizado em todo o mundo. Após isso, George foi contratado para trabalhar nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos em 1941, o mesmo ano em que concluiu seu doutorado em matemática na Universidade de Berkeley. Ao longo de sua vida, ele conquistou prêmios e reconhecimentos. Em 1975, recebeu a Medalha Nacional da Ciência do presidente Gerald Ford. Além disso, foi agraciado com a Medalha do Serviço Civil Excepcional do Departamento de Guerra e o Prêmio da Academia Nacional de Ciências em Matemática Aplicada e Análise Numérica, entre muitos outros reconhecimentos por parte de instituições especializadas. Essa história nos mostra que grandes descobertas e conquistas muitas vezes surgem de situações inesperadas e desafios aparentemente impossíveis. Podemos alcançar resultados extraordinários se tivermos a coragem de enfrentar nossos medos, agarrar as oportunidades e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o gostei e comente aqui embaixo se você tiver alguma história para compartilhar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para mais histórias. Até o próximo vídeo.